Fala galera, mais um de Cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade, segurança, limpeza, portaria, facility de uma forma geral e segurança eletrônica para o seu condomínio e indústria. Procura o pessoal que vai te atender com maestria todas as suas necessidades. E falando sobre condomínio, a gente vem em várias tendências novas, né? E esse episódio é muito importante, que eu vou falar com o Maurício e o Fabrício. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Prazer estar aqui, Duque. Valeu, sejam bem-vindos. Vamos embora. E aí eu quero perguntar, vocês têm um processo muito legal. O que é a Livu? Como é que nasceu a Livu, né? A Livu é um jeito novo de procurar imóvel, de buscar imóvel? É como você disse, né? Até na introdução aí, a parte de condomínio, a gente, quando fala de Livu, a gente está lidando com a coisa mais importante de um CPF comum na Terra, né? Que é o lar da pessoa, onde ela vive, onde ela vai criar os filhos, onde ela vai formar a família. E, financeiramente, também, num CPF comum, é a coisa que vale mais para a pessoa. Então, acho que o início do nosso bate-papo mostra a significância desse projeto, dessa atitude que nós tivemos em lançar a Livu, e que já teve outros nomes, né? Chamava-se Escambo, depois chamava-se Permudar, e agora, com essas coisas de marketing e tal, a gente colocou um nome Livu para ser bem autoral, assim como o Uber, assim como o Tinder. E marca na fixa, né? E fixa, né? Então, Livu com living, com moradia, enfim, a gente trouxe para o mercado uma coisa que absolutamente não existe, né? Nem aqui no Brasil, fora do Brasil também a gente procurou, não tem. E é simples. A gente até brinca que parece um Tinder, só que de imóvel, né? A gente procura fazer com que as pessoas que queiram mudar de imóvel, né? Claro, sempre compra e venda, tá? Isso não é locação, não é Airbnb, não tem nada a ver. É comprar e vender. E vender. Na verdade, a gente inverteu o processo, né? A pessoa primeiro precisa vender o imóvel para depois comprar outro. Então, isso é o tradicional do mercado. A gente costuma brincar que o mercado de imóvel ele é igual à sala de aula na escola, não mudou nada de 100 anos para cá. Então, o mercado de imóvel, quando você vê hoje, são empresas de classificados. Então, você tem aí várias empresas renomadas, né? E com valores muito altos, né, de valuation, só que elas não resolvem a dor dos clientes e sim só anunciam imóveis. Então, hoje, no mercado tradicional, se você quer vender um imóvel, você tem que anunciar, esperar alguma oportunidade vir para agendar uma visita para depois você ter a oportunidade de vender. E esse processo leva, em média, mais de um ano. Então, até pelo nome já diz, imóvel, né? É um bem imóvel, ele demora para ter liquidez. Tá travado ali, né? Fica parado, né? E a pessoa, quando é aquele ditado, né, que nossos avós já diziam, quando você precisa vender, quando você precisa, aí que o negócio demora mais. Né? E aí, é o desespero que dá, né? Então, eu principalmente tive esse problema em 2005, que o meu pai precisou mudar para Fortaleza. E aí eu estava num apartamento na Pompeia de 100 metros e ficou muito grande para mim, eu não tinha como pagar as parcelas. E aí nesse dia eu anunciei e falei, vou para um de 50 quitado, um de 50 metros quitado. E tudo bem. E tudo bem. Aí coloquei para vender, ficou lá um ano, baixei preço. Cara, toda hora um monte de corretor e cliente visitando, e o prédio era novinho, tudo certinho. Só que você precisava vender, eu não vendia. E aí um belo dia eu acordei e falei, eu vou parar de focar no que eu tenho e vou focar no que eu quero. Então, hoje, é muito bacana essa frase, que é o que eu uso para todo mundo. Não foque no que você tem, foque no que você quer. Sensacional o que você está falando. Aí, para aí, que o papo está ficando bom. E para isso chegar, eu queria entender a história de vocês. Legal. Vocês são os fundadores da Livu. Sim. Certo? Perfeito. Qual a história de cada um? Do Maurício e do Fabrício. Maurício, vamos lá. Você, então. Mas é a história de vida ou a história da história de profissional, enfim. Legal. Como é que você chegou nisso aí? Você era um corretor? Isso, bacana. Eu sempre trabalhei com meu pai,
né? Meu pai era do ramo de automóvel, que também lá na frente você vai entender que o automóvel tem muito a ver com o imóvel. É venda, né? É venda e tem um usado na troca. E ter usado na troca. Exato. Que no ramo de automóvel é comum. Boa. Você chega na concessionária, entrega o seu carro usado e pega o outro, seja outro usado ou um novo, enfim. Quando você fala de novo, você fala já de construtoras. É a mesma coisa. Né? A filosofia é a mesma. É a mesma. Né? Então, é vendas e atendendo necessidade das pessoas. Né? E aí, o que aconteceu? O meu pai tinha essas empresas. Em 2001, eu fiz 18 anos e fui trabalhar com ele. Em 98, desculpe. Em 2001, ele quebrou. E aí, quebrou as empresas, as concessionárias, administrador de consórcio e tal. Então, o meu aprendizado de vida foi no meio já de empreendedorismo, que eu passei em todas as fases da empresa do meu pai, e já vendo ele quebrar. Então, já foi na dor, um aprendizado árduo, mas que eu diria que todo mundo tem que vivenciar, porque com ele a gente evolui, com ele a gente cresce, com ele a gente aprende. E aí, na época, eu continuei com a única empresa do grupo que sobrou, que foi a corretora de seguros. Né? E aí, eu trabalhei e trabalho ainda com isso, como uma outra atividade minha, vendendo seguro, principalmente na área de educação. Né? Quando acontece alguma coisa com o responsável financeiro, a seguradora paga as mensalidades escolares. Então, sempre com o objetivo de ajudar, de conectar problemas e trazer soluções. Boa. Em paralelo, eu tive essa necessidade, porque meu pai, diante de tudo que aconteceu, precisou ir para Fortaleza. E aí eu fiquei num apartamento da Pompeia e precisava ir para um menor, por necessidade financeira e de espaço, que ficou muito grande para mim. Então foi ele, meu sobrinho, minha irmã, tudo para Fortaleza, para trabalhar em uma administradora de consórcio também, para ele representar. E aí, nesse meio tempo, eu tentei vender meu imóvel, fiquei 1 ano sem conseguir. A construtora na minha jugular, porque eu tinha que pagar as parcelas, ao mesmo tempo ela já era conhecida da família, falou, Maurício, relaxa, uma hora você vende, vem aqui, paga as atrasadas e vamos que vamos. Vamos para frente. Vamos que vamos. E aí, um dia, até já entrando um pouquinho na Livu, era a minha história profissional, no meio tempo eu abri outras coisas também, abri casinhas de espeto, abri loja de carro. Empreendedorismo na veia, né? Na época, a gente estava... É a família toda, né? É a família toda. Meus avós também, meus bisavós sempre foram empreendedores. Quando meu pai quebrou, a gente estava num domingo numa padaria, ele ainda falou para mim, filho, você vai procurar emprego ou vai ver o que é esse negócio de seguro? Porque eu não conhecia. A gente fazia o seguro só para atender os carros e tal. E aí eu falei para ele, pai, você sempre me ensinou a empreender, a girar a roda, né? Para dar oportunidade para outras pessoas. Então... E eu sempre tive na minha cabeça, ele tinha em torno de 300 funcionários, eu falei, eu vou ter 600, porque eu quero ajudar as pessoas, foi assim que ele me ensinou, então isso foi meu lema de vida e de lá para cá eu sempre fui empreendedor. Você sempre buscou esse viés. Esse viés. E com as casas de espeto, inclusive, a gente já estava com 4 casas e eu queria abrir franquia para atender esse objetivo. Mas foi acontecendo outras coisas e muda daqui, meu filho nasceu. Tinha que ser Livu, né? Tinha que chegar na Livu. Tinha que chegar na Livu. Boa. Por quê? O que a gente sempre fala para as pessoas, muitas coisas na vida acontecem, né? Quando falam de passar o cavalo selado na frente, a oportunidade na frente e tal. Além de você ter que estar preparado, você tem que estar com a energia aflorada para aquilo, com o sentimento de fato de ajudar, de fazer as coisas acontecer, e aí aparece. Legal. Então, diante de uma necessidade, que a maioria dos casos são assim, do empreendedorismo, diante de uma necessidade real, você vê como aquilo pode ser melhorado. E aí, nesse dia, que eu estava cansado de tentar vender o apartamento e não conseguia, eu acordei e falei, hoje eu vou focar no que eu quero e não no que eu tenho. Boa. Essa é a frase. Essa é a frase, que é muito bacana, porque eu fui direto num prédio de 50 metros quadrados, que por coincidência era na rua de baixo do meu, e eu perguntei para o porteiro, tem apartamento à venda? Aí ele interfonou, né, sendo bem objetivo, ele falou, o primeiro não era o caso, a pessoa estava se separando, o segundo estavam mudando para Ribeirão Preto, e o terceiro que ele interfonou era um casal com um filhinho pequeno precisando ir para um maior. E aí eu falei, poxa, eu moro no prédio da frente, que tem 100 metros quadrados, e o Lourenço, contador, eu lembro até hoje, foi em 2005. Falou, Maurício, a gente abre a janela todo dia sonhando ir para esse prédio. Ele desceu, e naquele mesmo momento, a gente combinou, ele pegou meu financiamento e eu fui para o dele quitado. Sensacional. Aí, no dia, eu pensei, falei, poxa, se o corretor pensasse um pouquinho fora da caixa,
ele faria 2 vendas, mas o melhor, ele resolveria o meu problema no mesmo dia. A dor do cliente. A dor do cliente. Dos dois lados. Segura aí, segura que seu papo tá muito Legal. bom e é o caminho que a gente vai chegar com toda essa tecnologia que agora eu dou a voz pro Fabrício. E como é que a tua história chegando na Livu? Eu sou da tecnologia. Vocês são amigos há muito tempo? Desculpa. Isso, eu ia De falar infância. isso. De infância. A gente é amigo de infância, né? Eu sou da tecnologia eu tenho uma empresa, a Nelware, há 25 anos. Então, a minha história não é tão louca igual a dele, né? Mas é um pouquinho. Eu entrei na faculdade em 98, em Ciência da Computação. E 2 anos depois, eu e mais um amigo, a gente criou a empresa. Do nada, desenvolvimento de site, de aplicativo. E essa minha história veio desde de 2000 até hoje. Então, são 25 anos de empresa. E aí, um belo dia, o Maurício me encontrou, falou, beleza, eu estou com uma ideia bacana aqui, você não quer fazer um esboço para mim? Aí começamos a trocar ideia. E todas as loucuras dele, eu tô junto, né? Desde moleque, na bagunça, em coisa séria, a gente tá junto. Eu falei, tá bom. E aí o primeiro nome era Escambo. E aí eu montei um logo, uma pagininha, e começamos essa brincadeira dos imóveis, né? Depois foi permudar, até que chegou no nome da Livu. Então, eu e a minha equipe, né? Hoje a gente está em 10 pessoas lá. A gente que montou toda a parte de identidade visual, de layout, do sistema em si, né? Então, toda a tecnologia passa pela minha empresa. Que bacana. Então, é mais ou menos isso. E aí, só voltando. E Duque, importante falar, quando ele fala da tecnologia, é porque a Livu nada mais é do que um encontro de necessidades. Boa. Então, o desafio principal da Livu, que o Fabrício conseguiu deixar hoje muito prático e eficiente, é que você, Duque, mora num imóvel e quer ir para o meu, e eu quero ir para o seu, você vai colocar o que você tem, o que você quer, e eu também, e ele criou o algoritmo que faz esse match. Esse casamento. Exatamente. Então, o desafio era esse, e a gente a cada dia está aperfeiçoando isso mais. Agora, com a vinda da IA também, a gente vai cada vez aperfeiçoar mais. Então, não só a ideia, mas como a conjuntura dessa mágica acontecer, ela vai se aperfeiçoando a cada dia e a gente está criando esse monstrinho aí para resolver. E eu vou te falar uma problema. Coisa. Se a Livu existisse naquela época tua, estava resolvido. Você já tinha resolvido rapidinho. E com volume, a gente consegue trazer mais opções ainda para a pessoa. Olha que interessante. Você tem o amigo da tecnologia, certo? Certo. Aí vamos buscar aquele teu passado ali, aquele teu momento. Você tinha um vizinho que estava querendo, porque a família cresceu. E você queria vender para o menor e ele para o maior, certo? Exatamente. A Livu traz isso, correto? Correto. É isso. Eu faço esse casamento de informação e eu dou o quê? Velocidade na venda e na compra do imóvel, correto? E consegue puxar, Duque, o que a pessoa... por exemplo, era meu vizinho, como você bem disse. Só que ele não sabia. Você não sabia. Não sabia nem onde ele morava, nem o que ele queria. Nem, o que ele morava ainda poderia supor que era ali. E ainda você foi sem querer, bateu na porta daquele prédio, que você poderia não ter ido. Exatamente. E aí, né? E eu tinha a casa de espeto ali na esquina. Ele falou assim pra mim, eu como lá direto. Ou seja, o cara tava lá, a solução pro meu problema e pro dele tava lá. Só que a gente não tinha comunicação, não tinha um meio. Né? Não tinha um meio. E a Livu é o meio que faz as pessoas trazerem informação e a gente conectar as necessidades. É igual a uberização, é igual tudo que acontece de encontro de necessidade, mas precisava ter a Livu para as pessoas poderem aflorar os seus desejos de mudança. Muito bom nossa conversa. E a tecnologia ajudando. Não, exato. Exato. Encontro de interesses, né? E isso você está falando em 2005. E isso você deixou guardadinho. Exatamente. E depois de alguns anos, ele precisou exatamente fazer uma outra troca.
Porque... Que aí é onde entra a tecnologia já. Isso. Não, é um híbrido, né? É um híbrido. Porque 2005, Duque, o que acontece? Quase estava começando o site, não tinha... A internet estava começando, se você for ver historicamente. Então, na época, em 2005, quando eu atendi a minha necessidade de forma manual, 100% manual, porque eu tive que ir lá no prédio, como você falou, bater na porta, eu fiquei só com a ideia na cabeça e falei, poxa, os corretores pensassem um pouco fora da caixa, isso aqui ia ser muito bacana e tal, e voltei para a minha vida de seguros, de espetinho, E vivendo a tua vida. E vivendo a minha vida lá, a gente está sempre matando um leão todo dia e não tinha como pensar nisso. E aí, paralelamente, a coisa foi acontecendo e foi retomado o projeto em 2018. Né? Então, bem lembrado pelo Fabrício, em 2018, o meu cunhado, num churrasco, falou assim, pô, eu tô tentando vender meu apartamento, está difícil. Aí eu falei, você anunciou tal? Aí ele falou, anunciei, tá até com o preço mais baixo. Ele também precisava ir para um menor, porque ele não estava conseguindo pagar o financiamento. E eu falei para ele, olha, desculpa, mas você é mais um no meio de 892 mil que tinha lá no site onde ele estava buscando. Aí ele, pô, você está me gorando e tal? Eu falei, não, filha, porque é a realidade. É a realidade. Aí eu falei, você quer resolver seu problema? Ele morava na Moca, né, num de 100 metros, mais ou menos, e queria ir para um de 70. Queria fazer um downgradezinho para pagar menos a parcela. Aí eu falei, vamos lá. Aí entramos no mesmo site que ele estava, só que a gente pegamos o anúncio dele, e eu falei, escolhe aí 10 apartamentos de 70 metros na Moca que você goste. Aí ele olhou uns 10. Tá. Fomos nos 10 e colocamos, olha, eu tenho este maior, quero ir para um menor igual ao seu. Você está interessado em ir para o maior? Por isso que o Fabrício falou que é híbrido. Que a gente usou a tecnologia já para chegar nessas pessoas, eu não precisei bater na porta, mas com mensagem de texto falando, olha, eu tenho esse daqui... Mas perguntando ali. Isso, mas perguntando ali na raça, no braço. No braço. Desses 10, Duque, 2 colocaram que sim, que estava procurando o maior. E aí desses 2, ele foi nos 2 apartamentos, um ele não gostou e o outro ele gostou. E até hoje ele conhece o cara também, um planejador financeiro. Mas deu negócio? Do Santander. Deu negócio. Fechou negócio. Ele foi pro apartamento do cara e o cara pro dele, um planejador financeiro do Santander que estava procurando um upgrade, melhorar. Por que vocês estão falando negócio? Ó, eu tô com uma lista de perguntas aqui, gente, mas o papo tá bacana. Tá fluindo. Exato. Mas assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês trabalham uma situação. O que é mais valioso hoje na vida? O tempo. Sem dúvida. Sem dúvida. Concordam comigo? Correto. Porque você vai... Aí a gente vai chegar até no ponto da IA, né? Porque aí não é mais na pergunta lá. A IA pode já perguntar para esses 10, por exemplo. Também. Mas o tempo que é valioso, você está ganhando esse tempo. E assim, hoje você vê outra plataforma, não é nem plataforma, é uma imobiliária também, assim como a Livu. A Livu é uma plataforma, mas é uma imobiliária. É uma imobiliária. Ela é uma imobiliária. Tá. E que tem a tecnologia. Tá. Entendeu? Então, na verdade, a gente é uma imobiliária com corretores de imóveis normal. Também fazemos parcerias com outras imobiliárias e outros corretores. E corretores fixos lá. Fixos, presentes. Vale lembrar que o Fabrício, ele resolve essa parte do tempo, essa parte de junção de interesses, essa parte de tecnologia. Mas a gente nunca esqueceu a essência e a raiz de que o humano é no mínimo 50% da operação. A gente sabe, de novo, pelo que a gente começou a falar, a gente está lidando com o lar da pessoa, com o que é mais importante na vida dela, e não só na questão pessoal, mas na questão financeira. Então, o lado humano, tanto quando a pessoa se cadastra na Livu, já não tem só o chatbot ali, tem também já o humano lá por trás, vendo que ele está se cadastrando, correspondendo, ajudando a navegar, ajudando a explicar a ideia. Isso é um fator muito importante do que acontece. Quando se trata de uma coisa nova no Brasil, em outros países também, quando você trata de uma coisa nova, que não existe no Google para você procurar, olha, eu quero encontrar um apartamento que eu desejo e tenho aqui o meu que é desejado. Não existe. Não tem. Não existe a ideia. Você começa a fomentar isso. Então é cultural. E as pessoas precisam entender a ideia da Livu. Então, o maior desafio hoje nosso... Eu ia te perguntar isso. Exato. Qual o maior desafio hoje? O maior desafio nosso, transpassado essa questão de algoritmo que o Fabrício conseguiu resolver de troca e junção de interesses,
é, de fato, as pessoas saberem o que a Livu faz. E aí, quando eu viro para as pessoas e falo, pô, você está vendendo o seu imóvel? Você quer ir para o maior, para o menor, outro bairro? Qual que é a sua necessidade? Ah, eu estou vendendo porque eu moro em Pinheiros, mas a empresa está lá no Alphaville, eu preciso ir para lá. Beleza. Você sabia que a gente tem uma empresa chamada Livu, uma startup, que você cadastra o seu imóvel em Pinheiros e para onde você quer ir, que é o Alphaville, e tem pessoas do Alphaville fazendo a mesma coisa, a gente junta os interesses e você já vende o seu indo para o que você quer e a pessoa a mesma coisa. Aí a pessoa fala, não é possível que existe isso. Eu falei, é possível, porque a gente tem volume, a gente tem tecnologia, a gente faz acontecer essa troca de interesse. Que Maurício, você leva o mesmo conceito que você levava quando você falou assim, aquela frase, né? Eu preciso saber onde eu quero ir antes de querer vender, né? De vender, exatamente. Vocês levam o mesmo conceito para dentro da Livu? Então, quando o cidadão vai lá buscar, eu quero ir ao Alphaville. Exato. Ele vai para Alphaville e pesquisa o que ele quer lá. Exatamente. E dali que vai surgir uma possibilidade de alguém de Alphaville que queira o dele. Queira o dele, exatamente. É assim que o match acontece. Exato. É isso? Perfeito. Tá. Ele coloca as opções de desejo que ele queira. Que ele queira. Bairro, metragem, valor, tudo. Tipo, né? Apartamento, casa, enfim. E o legal é que você também... O que acontece, Duque? Então, primeiro, hoje o desafio da Livu é transpor do que é a ideia e o que a gente faz, que realmente é mágico, realmente poupa tempo, realmente poupa dinheiro, poupa desgaste de pessoas ficarem toda hora visitando sem... A gente tem uma média de mais de 25 visitas para a venda de um imóvel. Imagina, pessoas que estão entrando na sua casa, entendeu? No seu lar, o seu tempo de trabalho que você deixa ou de lazer para poder atender essas pessoas. E para as outras pessoas que estão indo também é desgastante. Então, tudo isso a gente quer minimizar. Uma vez que deu match em 10 imóveis que você quer ir no Alphaville, como esse exemplo que a gente está dando, e você selecionou 3, 4, e a pessoa já viu o seu, a chance de dar negócio é 3 visitas no máximo. Então, a gente vai minimizar o tempo em todas essas situações também Não, tira aquele desgaste. Exatamente. Eu já me deparei, minha mulher precisa conhecer a Liv. O Livu. A Livu. Precisa conhecer a Livu. Porque ela fala assim, não, precisamos ver a casa lá, não sei o que, ela quer mudar, é nômade, né? Ela quer mudar toda hora. Só que aí eu vou junto, né? Eu já me deparei, às vezes, chegar o corretor, o que ele quer fazer? Ele quer vender, óbvio. Exato. Aí, vamos, ele vai receber lá. Aí chega lá... A pessoa ainda está dormindo. Ou está tudo bagunçado. Ou está tudo bagunçado. Cria um constrangimento. E a gente não Eu quer... fico até sem jeito. É verdade. É cachorro, é não sei o quê. Então, de fato... É de fato. Agora, a Livu não. A Livu não. Eu já sei que eu quero, ele já sabe, e a gente já estabelece o horário, tudo. É uma coisa já muito mais... Direcionada, centralizada. Como eu te falei, a parte humana... a gente entende, assim como todos os segmentos de mercado, você tem corretores e corretores, né? Então, você tem corretores que, de fato, querem vender, mas com uma consultoria muito empregada e empenhada. E você tem corretores que não sabem nem o que está indo mostrar. Se tem colégio perto, se tem hospital perto, se aquele valor, que é função do corretor hoje através do Cresce, é você saber o valor do imóvel, você tem que saber avaliar um imóvel. Muitas vezes o corretor não tem nem ideia se está certo, se está acima, se está abaixo, se é uma oportunidade, se não é. E isso também acontece na troca, né? Então, a pessoa, como o exemplo que a gente está citando, que está em Pinheiros e a empresa mudou para o Alphaville, ele tem que ir para lá, a pessoa tem que conhecer o mercado de lá. Então, a gente credencia o quê? Corretor do Alphaville. O cara de Pinheiros, corretor de Pinheiros, conhece lá, vai poder virar para o cara do Alphaville, você quer ir para Pinheiros por causa disso, disso e disso? Aqui você tem a linha de metrô, aqui você tem a rua dos Pinheiros. Ele conhece o perfil da região, o valor do metro quadrado. Então, o humano, ele sempre vai ser muito bem prestigiado e necessário na Livu, e atendendo também os conceitos que a gente tem de fazer essa corda horizontalizada de uma ajudar a outra. Então, a tecnologia ajuda o humano tem que pegar na mão, levar o cara lá, sentir o quanto é importante isso na vida dele, pelos 2 fatores que a gente falou. Então, tudo isso forma um círculo que a gente acredita que vai minimizar tempo, vai minimizar
desgaste, a pessoa já vai vender e comprar ao mesmo tempo, que é fantástico. Então, a gente vai acabar com uma dor de mais de um ano, né, da pessoa, às vezes está precisando de dinheiro, às vezes é motivo de doenças, às vezes é motivo vários de... motivos. Você tem hoje vários motivos, uma média aí de 3, 4 vezes, né, o brasileiro comum muda de imóvel durante a vida dele. Então, é o filho que casa e fica grande, é o filho que nasce e fica pequeno. Minha mulher, então, tá fora da curva, porque o negócio mas é isso. Não, e você já pensou, sua mulher vai lá, se cadastra o seu imóvel, cadastra o desejo dela, e de repente aparece 20 opções de imóveis do que você quer e te querem também. Aí ela vai ficar doida. Não. Mas vai me ajudar muito. Vai ajudar. Sim, vai A minimizar Livu o vai tempo. ajudar a minha vida. Perfeito. Porque eu vou ficar de boa, tranquilo. Exato. Então você traz uma ferramenta. Olha que interessante. Você traz uma ferramenta com uma extensão que até salva o casamento. Salva. Porque obra e mudança é terrível Obra na e vida das mudança pessoas. é complicado. E quando porque você tem que gerar interesses, né? E quando você fala do match, são interesses mútuos da necessidade real. Você trabalha a necessidade. E aí você fala do seguro, né? Você trouxe alguma coisa desse negócio financeiro, seguro, acoplado ao processo? Sim. Tem alguma coisa nesse sentido? Sim. Quando a gente fala da essência da Livu, né, do que ela faz propriamente dito, que já é encontros de necessidades para a pessoa vender e já ir para o imóvel que ela quer e vice-versa do outro lado, isso já é fantástico. Isso é uma coisa que não existe no mundo. Mas a gente se aprofundou um pouco mais e falamos que em todo o trajeto, desde que a pessoa quer anunciar o imóvel dela até a mudança dela, quais são as outras dores que ela tem nesse processo? Porque, lembrando, a gente está lidando com o imóvel dela. É a coisa mais importante, que é o lar dela e financeiramente o mais importante. E às vezes é o único, né? E às vezes é o único. Né? Então a gente está lidando com duas coisas, que é o coração, né, da família, é aquilo outro. Então, ele tem que ser a experiência mais deslumbrante da vida dele também. É essa frase. Não adianta. Experiência deslumbrante. Você já traz a mágica do match. É. O cara consegue vender e comprar para onde ele quer ir no mesmo minuto. Você já gerou felicidade na vida dele. Exato. Em todos os sentidos ali de tempo, resolveu a dor rapidinho. O cara conseguiu em poucos cliques, o que hoje leva, estatisticamente, mais de um ano para você resolver. Ele vai resolver em poucos cliques. Então, você já fez a mágica aqui maravilhosa. E que justifica você pagar 6% de corretagem. Né? Tem isso também. Porque tem muita gente que coloca a placa em frente à sua casa, o Duque mora numa casa. Eu chego lá e falo... Você me conhecia? Não. É a minha vida que está contando. Eu chego lá e falo, Duque, beleza, você quer vender? Sua esposa quer vender? Deixa eu pôr minha placa aí no seu portão. Aí ele volta lá para a imobiliária e fica atrás da mesa, ela tomando café. Aí ligam lá no telefone fixo dele ainda, né? O fixo. E aí fala, oi, passei aqui na rua do Duque e eu quero comprar o imóvel da casa dele. Pô, legal, eu vendo. Aí eu te cobro 6% do cara que passou em frente à sua casa, viu a placa. E aí? Eu acredito que isso não justifica, né, uma coisa que vai te falar assim, pô, esse corretor foi sensacional. É que às vezes você está falando um negócio que entra na vendas real, né? Que é por osmose, né? Sim. O cara tá ali, porque a probabilidade desse cidadão que passou na minha rua, ele poderia tocar a campainha. Exato. Como você fez, né? Ou você pôr uma placa com o teu número. Ou me liga aqui, né? Exato. Me chama aqui, né? Exato. Tudo bem. Mas aconteceu que... Vem do geladinho e vem da minha casa. É isso. Aí eu vou assim, mas ele está sentado lá. Então, eu tenho um jargão em vendas, que é aquele negócio de falar assim, a venda caiu no colo. Exatamente. Não é isso? Literalmente. Literalmente, né? Caiu no colo. Uhum. Mas ele pode... Pô, você quer conhecer lá? Ó, eu já fui nessa casa, e ela é bacana. E aí ele começa a investigar. Aí sim. Qual a tua finalidade? Você tem uma família grande? Porque a casa lá é assim. Aí assim, começa o trabalho que começa a justificar, a consultoria dos 6%. Né? Então, a gente acredita, do lado que a gente estava falando do humano e do lado da tecnologia, aonde em poucos cliques você já vai conseguir vender e comprar o seu novo lar que você sonha. Diante disso, qual a próxima etapa?
Pô, você vai ter o financiamento envolvido? Vou. Então, a gente tem a solução para isso. A Livoo já te traz algumas linhas de financiamento. Esses com são os taxa pacotes boa. da Livoo. Exato. São coisas que a gente faz gratuitamente Mas estão agregadas a essa venda. e agregada a essa venda. Beleza. Então, o Duque, beleza, conseguiu achar o comprador da casa dele que tem o apartamento que ele sonhava, que ele sonha. Tá. Pô, essa diferença vai dar 500 mil, quero financiar. Tá aqui, ó, Duque. Tá aqui a linha de financiamento. O documento que a gente precisa é isso e a gente agiliza todo o processo para você, porque isso é horrível. É chato fazer isso. Muito bom. Averbar na matrícula, em cartório, tudo isso é chato. Tirar certidões, a gente faz tudo. Independente do financiamento, numa compra e venda ou numa permuta, você envolve todos esses documentos também. Então, matrícula, todas as certidões, todas as suas certidões pessoais e certidões do imóvel, tudo isso, obviamente, a gente faz, assim como o contrato, e chancela para os dois lados que, ó, está correto, pode fazer um negócio com segurança e tranquilidade através dos nossos advogados. Isso está dentro dos 6%. Pacote. Isso está dentro do programa. Exato. Tudo Isso que dentro. você está falando é muito importante, porque às vezes você pode se deparar numa situação que é uma casa de inventário. Também. E ainda falta fazer esse imbróglio. Que é um embrólio que às vezes não está Isso. desmembrado lá e não apareceu por algum motivo, só que quando você usa a plataforma, Ele te ela dá ela segurança, te dá segurança disso tudo. identifica e mais. Todo mundo pode ter, se não, já para não generalizar e falar, ó, todo mundo já teve ou vai ter um probleminha na vida, né? Então, às vezes, você pega advogado que, pô, porque o cara tem uma conta de luz atrasada no Serasa, fala para não fazer negócio para ele não se comprometer. Só que o nosso caso, como a gente está advogando para os dois lados, a gente coloca todas as preponderâncias que tem dos dois lados e fala assim, olha, ele tem, por exemplo, aqui uma dívida trabalhista de R$10 mil, só que ele tem outros imóveis aqui, ou ele tem geração de caixa aqui para suprir isso que não vai te comprometer no seu, que você está comprando. Então, a gente coloca tudo na mesa, para quê? Para falar, olha, não tem risco. Ou o risco que tem está aqui, tá... Você já dá mais transparência, Total. né? Total. Entendeu? Total. E aí você sabe que está fazendo um negócio e isso é responsabilidade nossa, entendeu? É responsabilidade do corretor. Só que muitas vezes o consumidor não sabe tudo o que é responsabilidade do corretor. Ele acha que é só apresentar um imóvel. Não. A gente tem a obrigação de avaliar, a gente tem a obrigação de acompanhar no cartório, de levantar toda a documentação, de ver se está tudo A vistoria correto. desse imóvel, teoricamente, se Exato. for uma pergunta pertinente. Então você vai até o final. Até onde você chega Isso, aí com o processo? Aí a parte mais legal é assim, além de tudo que a gente falou, você tem uma dor que é muito forte, que é a mudança. Todo mundo que já passou por uma mudança vai entender o que eu estou falando. A mudança é aquele negócio que você sai do corpo, entendeu? Que você vê aquelas caixas espalhadas na casa inteira, você não sabe para onde começar, nem na hora de empacotar, nem na hora de tirar da caixa. E a gente, além de tudo que a gente faz, a gente ainda vai dar a mudança gratuita. E nós vamos cuidar de tudo, né? Só que eu vou... Bacana. Eu benefício. vou... Benefício sobre benefício. E como é um podcast, né, Fabrício? Pode falar. Pode falar? Pode. Como é um podcast, a gente tem que ser 100% bacana contigo. A gente ia guardar isso, mas a gente vai falar. Não, porque o papo foi fluido. É, Eu queria abrir um é parênteses. merecido aqui falar. Eu queria abrir um parênteses Então, sobre segura, isso. segura. Eu queria abrir um parênteses. Vocês vão ter que criar um podcast e me entrevistar. Porque tudo isso que vocês falaram de mudança, do sofrimento, da luta, aconteceu comigo. Então vocês invertem. Um dia a gente faz isso, tá? Exato. Você quer contar a sua dor? Eu quero. Quer? Não, lá no podcast de vocês. Exato. Mas conta aí esse spoiler aí, como é que é? E aí o que acontece? A gente vai dar a mudança gratuita com as empresas de mudança que a gente já filtrou, já fez todo esse trabalho, acompanhar. Só que a gente não vai te entregar a casa cheia de caixa. A gente já sabe onde é a sala, já sabe onde é a cozinha, já sabe onde... Então a gente quer deixar Vai sua deixar casa tudo pronta. organizado? Laço vermelho na porta, com uma champanhe e uma dedicatória de felicidade no seu novo lar, para você chegar e seu café já está lá pronto. Esse é diferencial total. Então isso é para realmente porque é nobre. Ele tem a ver com o seu lar, ele tem a ver com o seu dinheiro, com a coisa que você mais lutou, sua família lutou para conquistar. Você tem que ser surpreendido positivamente. Então você não pode passar por essa dor de um ano para vender, documentação,
financiamento, mudança, a gente tem que fazer tudo para você. Então você tem que chegar lá e está tudo pronto. E além disso, todo mundo que se muda, seja um imóvel usado ou novo, você quer mudar a cor de uma parede, aumentar um quarto, diminuir, fazer uma piscina, enfim, a gente ainda vai dar um projeto 3D de arquitetura, que é também para as mudanças que você for querer fazer e indicar empresas que façam isso para você também. Né? E, finalmente, um seguro residencial. E o seguro residencial, porque está dentro de um dos... Tinha que ter, né? Não, eu vou te falar. Isso aí está tudo lá dentro do software. Está tudo no site da Livu, no app da Livu, explicando. Você sabe que vocês estão falando uma situação... Eu falo que esse programa tem muita intensidade, né? De fala. A gente traz realmente conteúdo para a vida das pessoas. E vocês estão falando uma coisa de um produto que está me encantando demais. Porque sabe o que é isso? É o capricho e o cuidado, o carinho com o cliente. De se colocar no lugar. Se colocar no lugar. É isso. E tem que ser. Eu aprendi muito com meus pais, o Fabrício é meu amigo de infância, a gente sabe, a gente conversa quase todo dia. Eu falo bem mais com ele do que com a minha esposa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Depois de toda essa coisa aí do laço, só faltava um espetinho também, né? Precisa ter, né? Precisa ter. É bom, Mas assim, legal. Mas a gente já pensou nisso, tá? A gente vai ter encontro anual. E dos que compraram. Dos caras que fizeram os matches para contar as suas histórias, tal, as coisas legais que foram. E a gente vai dar um jantar com banda, o caramba, para comemorar. Para celebrar, né? Para celebrar o novo lar que a pessoa tá e para a gente criar esse laço mesmo, porque a gente faz pensando em conexões. A vida, eu brinco que a única coisa que a gente leva da vida é isso. Mais nada. Mais nada. Mas fazendo tudo isso, e é legal que você está num caminho muito bom. Teve algum depoimento? Porque o retorno é muito importante para a gente. Sim. Né? Dessa pessoa ligar para você e falar, ó, ainda bem que eu encontrei a Livu. Sim, a gente tem. Vocês me fizeram ficar felizes. Tanto o comprador quanto o vendedor, né? Sim, a gente tem o depoimento das duas partes e mais do que isso. Tem pessoas que se cadastram e descobrem a gente. Teve gente que foi lá no escritório. O cara falou assim, cara, como é que vocês tiveram essa ideia? O negócio parece ser tão óbvio tal, e nunca ninguém pensou, nunca ninguém fez. Teve um lá que cadastrou quantos imóveis, Fabrício? Monte. Mas será que esses meninos existem mesmo? Será que essa empresa é séria? Foi. Cotação, acho que uns 30 imóveis. Porque isso é prova social. Ele é investidor, ele é investidor, porque a gente fala muito, Duque, o seguinte, legal, a Livu ela serve para qual população que tem imóvel? A gente fala para quase 100%. Por quê? Porque entre os motivos que você tem para vender um imóvel, ou é porque você vai para outro, que aí é a maioria dos casos, e aí é Livu na veia, ou você tem inventário, que aí, muitos casos, alguém, né, o beneficiário lá, o herdeiro legal, pode aceitar também o imóvel na troca, isso não tem problema nenhum, mas no inventário você não é tão Livu na veia assim, né, da troca propriamente dito, mas a pessoa pode aceitar um imóvel na troca. E você tem o caso do investidor, que muitas vezes o cara fala, não, eu sou investidor, estou só vendendo. Aí, esse daí já pensou um pouco fora da caixa. Ele falou assim, cara, eu cadastrei meus 30 imóveis aí porque eu quero girar a roda. Eu quero, aceito outras coisas no lugar, eu quero ver acontecer, eu quero chacoalhar. E ele gostou muito da Livu, até para ele que é um investidor. Porque na verdade ele coloca os 30, os 30 imóveis dele ali. Sim. E ele está esperando essa captação. E um monte de possibilidades. É aí que eu entro na questão da construtora. Quando eu comentei contigo que eu venho do mercado de automóvel, é muito comum as concessionárias, 100% delas aceitam o imóvel na troca, o automóvel na troca. Automóvel na troca. Por que a construtora não pode aceitar o imóvel do cara na troca? Sendo que é tijolo, tudo tem seu valor. Ela avalia... Claro, dá um downsize ali igual no automóvel, normal, tal. Ela também tem impostos, tudo normal. Mas vai entrar. Mas vai entrar, e ela gira. Então hoje, eu estava lendo essa semana, esse ano vai bater recorde de estoque de imóvel, até por conta dos juros altos. E os caras estão com o imóvel lá, engasgado. Para construtoras maiores isso é um tombo grande, para as pequenas também é complicado. O que a gente tem que pensar é em giro. O cara tem que pegar e falar assim, eu até brinco falando assim, olha, construtora, você não precisa deixar 100% na Livu, mas pega 20% e coloca lá, eu aceito um apartamento menor do que ele está vendendo,
na região que ele está acostumado a construir, porque ali ele tem corretores especializados para revenda. Aí a construtora vai fazer os filtros dela de desejo. Porque você está falando, esse ano vão lançar mil prédios. Sim. Tem 60 a 70 mil prédios em São Paulo. Sim. Né? Então, lançamentos 1.000. Está previsto, né? Exato. Só que onde eu canalizo tudo isso? Você está falando um negócio muito importante, porque eu pego a venda... Aí vocês especialistas. O que é mais fácil vender? Às vezes é o óbvio que a gente fala, mas o óbvio tem que ser dito, né? O novo ou o usado? É o novo. É o novo? O novo ele é mais fácil, até pela caracterização de evolução que a construtora está tendo, de mobilidade, facilidade, de planta, de lazer, etc. Mas tem muito custo-benefício que o usado vale mais a pena. Tá. Às vezes a tendência agora a molecada já não tem carro, então não vai estar nem aí que a garagem é ruim ou que não tem a garagem. Tá. Então, os desejos, as coisas mudam no dia a dia. E as construtoras procuram essas tendências. Mas, às vezes, as coisas lá de trás, você chega a ver hoje apartamentos em Zona Nobre de São Paulo que estão vendendo a 30, 40 mil reais o metro por menos de 10. Só que é imóvel antigo. Aí o cara vai, faz um retrofit e o cara tá morando no mesmo lugar do cara de 40, 50 mil, gastando menos de 10. Gastando menos de 10. Você entendeu? Então, você tem de tudo, né? E essa atualização vocês fazem de uma forma periódica dentro da plataforma? Vida do condomínio, se houve um retrofit ou não. Sim. Você coloca toda a característica ali. Ele consegue também escrever isso em palavras da própria pessoa. Tá. O corretor também, o humano, ele já vai ter essa sensibilidade. Por isso a ajuda do corretor. A ajuda do corretor é fundamental. Para alimentar o sistema, né? Sim, mas a Livu, ela consegue, com muito volume, o Fabrício consegue ir aperfeiçoando essas vontades através de IA e através de mais filtros de informação. Se a gente tem muito volume, Duque, a gente consegue fazer o quê? Pô, eu estou em Pinheiros, quero ir para Alphaville, mas eu quero ir para Alphaville para um apartamento de até 10 anos, por exemplo, que tenha piscina e que aceite pet. Beleza, com condomínio até R$ 1.500. Está ali, Está ali. Eu tendo a informação dos dois lados, a gente consegue fazer tudo depara. E a gente quer chegar nesse nível. Né? Então, hoje a gente tem que ter volume para te trazer a coisa mais fidedigna que você procura. Mas, deixando sua cabeça um pouco enrolada agora, que é o que sua esposa faz contigo... mais um que eu encontrei na feira. Mais um Maurício agora. A gente encontra muita gente que acha que quer tal coisa. Mas quando ela vai ver, é completamente o oposto. É aí que tá. Esse meu cunhado, olha isso. Isso é bacana. Ele estava nesse apartamento da Moca, de 100 metros, e queria ir para um de 70. A cabeça dele inicial é essa, para quê? Visando financeiramente o que ele podia pagar de parcela, que ia ser um pouco menor. E aí ele falou, não, eu quero apartamento, que é seguro, tal, só que vai ser um pouco menor, porque eu vou diminuir minha parcela, beleza. Aí, no final... esse daí já foi o segundo, tá? Ele fez 2 vezes com a Livu. Ele fez em 2018 e fez recentemente. Acho que foi 2022, né? Mas uns... O primeiro foi beleza, que é esse de 100 metros, que ele foi para o 70, que foi o planejador financeiro do Santander, que foi para o dele. Beleza. O segundo, não. Ele objetivou fazer um upgrade, que aí ele já estava melhor financeiramente, e ele queria apartamento de tantos metros, tal, com valor tal. Na Moca. Só para você ter uma ideia, os 4 perguntas que a gente faz nos pilares de algoritmo inicial, matricial da Livu, são valor, metragem, tipo e localização. Ele errou as 4 no que ele fechou de fato. Por isso que a Livu faz você mudar os filtros para abrir a sua cabeça de possibilidades. Ele acabou fechando, ao invés de Moca, Vila Prudente. Ao invés de apartamento, ele fechou casa. Mudou tudo. Ao invés de metragem tal, ele fechou uma metragem maior. E ao invés do valor tal, ele fechou um valor menor. Porque ele cedeu um pouco o bairro, que não era Moca, era Vila Prudente. Foi para uma casa, conseguiu pegar uma casa maior e com valor menor do que ele objetivava pagar como teto. Então, assim, na Livu, você consegue brincar.
Como esse site mais conhecido de automóvel, que homem principalmente gosta de ficar sapeando lá, pô, pegar um ano a menos, ou um modelinho a mais. Modelo tal. Isso. Lá você consegue brincar com seus desejos. E, mais legal que isso, que essa figura aqui conseguiu fazer agora, o Fabrício, A gente faz. a gente tem um match, que as duas necessidades se encontram no algoritmo. Que é o que exatamente você colocou ali no seu desejo, que você quer. E tem um match que você pode gerar. Isso. E tem ainda o match unilateral. Unilateral, O que é o match É. unilateral? O Duque fala assim, pô, eu tô em Pinheiros, quero ir pro Alphaville. Justo. Aí a gente encontra toda a galera que você quer no Alphaville, mas ele não te quer. Ou ele acha que não te quer. É igual o Tinder. Eita. Aí você vai lá e cutuca. Você sabe que o cara, você sabe que, pô, eu quero aquele imóvel dele no Alphaville, mas ele tá querendo no Brooklyn, não em Pinheiros. Mas deixa eu dar uma. Aí você vai lá e cutuca. Entendeu? Ele fala assim, pô, dá uma olhada aqui no meu em Pinheiros, meu, vê se não serve, vê se você não quer visitar. Vem trocar ideia. Vem trocar ideia. Isso. Tá bonitinho e tal. Bonitinho. É. Não é? Não é? Não tá bagunçado. Não tá bagunçado. Então hoje a gente tem três. Não, e tem a outra parte. Isso, a gente tem três abas. Uma é o match puro, que é você quer o do Alphaville, o Alphaville quer Pinheiros. É o ganha-ganha aqui. Isso, que é o justinho já, o que a justinho, galera beleza. cadastrou. Aí você tem a outra aba, que é a galera que você quer, mas ainda não te quer ou não sabe que te quer. Não sabe o que te quer. E você tem, por último, a galera que te quer, mas você não quer ela. Então, pô, o cara não tá lá no Alphaville, mas ele tá lá em Tamboré. né? Tamboré. Isso, tá aldeia, lá, não sei o quê. é. Aí, pô, você vai ver, pô, o cara te quer. Ele já colocou lá no desejo dele. Aí você fala, pô, deixa eu ver o imóvel do cara. Aí você olha lá, Aldeia da Serra. Pô, Vamos mais lá. barato ainda e a casa maior, que foi o caso do meu cunhado na Vila Prudente. Vamos lá. Pô, vamos lá visitar. Então, a gente dá essas possibilidades também. Ou você queria apartamento e de repente você fala, porra, tem uma casa legal aqui. É. E o algoritmo, o IA te ajudou muito também dentro desse processo Uhum. do software, né? Sim. E agora vai ajudar cada vez mais, né? Mais, é. A Cada gente vez quer, num futuro próximo, que ajudar você, Duque, nessa decisão. Não. Porque as pessoas acham que quer tal coisa. Voltando lá no caso do meu cunhado, o planejador financeiro de Santander, que pegou o apartamento dele, ele queria um apartamento de 3 dormitórios. O meu cunhado era 2, porque ele tinha a sala ampliada. Aí eu falei para ele, mas por que você quer 3 se você namora só, você não é nem casado? Mas talvez... Não, porque eu tô olhando lá na tá frente olhando que eu vou lá ter na frente. filho. Eu falei, meu amigo, hoje você usa um dormitório. O apartamento já tem 2. E ele tem o terceiro que você diminui a sala e faz. Ou seja, ele te atende quase até para você pôr seu pai ou seu sogro para morar. Sou pra morar. Entendeu? Então, calma. Faz essa etapa que ele é E convertido. depois você faz de novo. E faz de né? novo, se precisa. Também. Exato. A gente quer trazer através da Livu uma leveza na venda e compra de imóvel que traga liquidez, que traga possibilidades, que traga fluidez, tranquilidade, facilidade, para que a pessoa sinta que mudar é uma coisa prazerosa. E não mais hoje, que ele fala, pô, mas a gente vai vender o imóvel para ir para outro, vai ter que resolver tudo isso daqui. Não. Na Livu a gente vai falar, putz, é muito, muito prático. E é só se cadastrar. Sim. É isso? E O procedimento é isso? Isso. Então hoje... Eu chego lá, porque eu vou O Duque chegar em vai casa. lá. Eu vou chegar em casa. Isso, falar, patroa, encontrei a solução na nossa vida. Exato. É a Livu. Aí já tá um gancho pra gente gravar outro programa, e você me contar essa história pra nós. Vamos, a ideia é boa. E Então, se deu certo lá na Livu, o Mac, é isso. Justamente. Aí é cadastrar, entra lá e cadastra. É isso? Gratuitamente. Gratuitamente. Você cadastra o seu imóvel para onde você quer ir e já vai vir os matches. E essa questão de foto, tudo. Você coloca. Você coloca ali. Mas se você não tiver fotos muito boas, ou não quiser ter nem o trabalho de tirar, porque a gente tem também ali um tutorial de como você tirar foto, de ângulo, Tudo explicadinho bonitinho. ali. Mas a gente também tem o fotógrafo. Ele vai lá, você agenda, ele vai lá e faz a fotografia profissional, o vídeo 360 se quiser também, e a gente coloca lá para ter maior chamariz, né? A Livu, assim como qualquer outra empresa comercial, a gente precisa ter a vitrine muito bem postada. Então, as fotos, ela é de extrema importância. Para quê? Para falar, pô, tem tudo lá que eu coloquei como desejo, o cara ainda olha as fotos, e aí, novamente, mitiga aquela questão do cara perder tempo,
de ir lá olhar e falar, pô, mas a foto estava ruim, não era isso que eu queria. Então a foto ela ajuda bastante. É a propaganda do negócio, né? Sim. Que você desenvolve um software parrudo, né? Exato. E ele te dá toda a dinâmica. Mas quando você vai ver, você tem que estar com ele Exato. bonitinho. Todo Perfeito. completinho, Tá fazendo né? sentido para vocês esse papo? Total. Total, Maravilhoso. cara, é muito Mas eu vou te falar uma coisa. Você falou de esticar o programa, né? Não, a gente vai fazer. Já vai fazer. Porque passa rápido. Passa rápido. O papo flui. Ah, mas tem 5 minutos que a gente está falando. É 5. O Maurício Pô, nem falou, rapidinho. ele nem Nem falou falou tudo nada, ainda. né? Poxa. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma segunda. Vocês topam? Ah, com o maior prazer. Bora. Topa fazer Claro. um outro episódio? Sim. Porque aí tem. Porque começa a me surgir pensamentos do que é a dúvida, por exemplo, quando ele coloca lá o apartamento dele, a casa dele, o imóvel dele lá na plataforma. Qual o tempo que demora para começar a girar isso, entendeu? Exato. Então acho que a gente pode ter um bate-papo. E até com dúvidas também desse primeiro, que vão vir com certeza, porque é alguma coisa nova, como a gente falou, e a sua experiência também com a sua esposa. Não, essa vai ser o case. Esse é o Esse case. é o case. Na prática, É um né? sucesso. Vai ser o Maior case de do que vocês. esse. não tem Exato. E com certeza você vai ver que dá certo, que a gente vai trazer solução, ela vai ficar encantada, porque a gente fica encantado de falar do projeto, de ver acontecer, das pessoas elogiarem. Há quanto tempo está ativo a Livu? Aí desde 2018, né? Desde Quando eu fiz 2018. com meu cunhado, aí eu falei, cara, 2018. eu não posso mais negligenciar essa ideia. Agora tem a tecnologia que dá para trazer escala de volume, Tá. não de negócio. Não de negócio, Também de negócio, mas ele traz escala de volume, que é o que a gente precisa para trazer os matches. E aí foi quando eu tive uma conversa mais séria com o Fabrício. Falei, cara, a gente não pode negligenciar isso. Entendeu? Tá aqui no meu ouvidinho. Tá aqui, eu vamos vou lá. botar no teu também. Você vai ficar pensando nisso, porque muitas vezes a gente tenta fugir das responsabilidades e das coisas, mas a vida fica Não, cobrando. vida atrás. Aí, E um produto desse tem que ser lançado. Não existe. Não tem. exato. Não existe. Aí você imagina se eu mercado. continuo meus afazeres, o Fabrício dele. Perde uma chance. Cara, e a gente fala, a gente podia ter resolvido o problema de tanta gente. Aí olha o meu moleque hoje entrando numa faculdade de administração de startups, de empreendedorismo, que ele faz 2 dias ele começou a aula dele. Pô, ele vai ver lá o pai dele, o amigo do pai dele, resolveu o maior problema hoje de valor de um CPF comum e do lar da pessoa, que é o que a gente está falando no podcast inteiro, a gente trouxe a solução. É o legado que vocês vão deixar. Entendeu? Então Essa é a ideia. eu acho, e isso é o que eu brinco com as pessoas também. É nossa obrigação, entendeu? Quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem por onde fazer. E lembrando, Duque, que a nossa filosofia de vida é assim: a ideia, né, é 1%. No máximo. Né? O difícil e o que é árduo é o dia a dia, é trazer as pessoas para o jogo, mostrar para as pessoas o que a gente faz diferente, o que vai deixar de legado de fato, o que vai falar, isso aqui vai ajudar outras pessoas, isso aqui é a nossa missão. Então tá tudo numa conjuntura que faz com que a Livu ela vai dar certo. Já deu, já foi. Mais cedo ou mais tarde, Já porque ela é muito fidedigna, é muito claro. E é o propósito. É o propósito. É o propósito. É isso. Mensagem final desse episódio, porque eu vou chamar vocês para outro, com certeza. Eu gostaria do Maurício e do Fabrício olhando para aquela câmera e como procurar vocês, por favor. Legal. É um prazer de novo estar aqui. A gente vai vir com certeza, com o maior prazer também. E a gente convida vocês a conhecer a livu.com.br. É Livu com 2 Vs, porque é o de match. É o que 2 vezinhos. 2 vezinhos igual do WhatsApp. Então, acessem, mesmo se for por curiosidade, para mostrar que o brasileiro consegue sim inventar coisas diferentes do que lá de fora. Aliás, a própria Uber teve a invenção antes pelo brasileiro que a gente conhece, né? O Thales Gomes, que fez a Cabify. Foi ideia de um brasileiro. Então, a gente quer fazer com que a Livu resolva todos os problemas na questão imobiliária, de compra e venda de imóvel, e inventada por um brasileiro, feita arduamente por um brasileiro, que depois cai aí mundo afora, né?
Portugal já teve insight de querer fazer a Vocês Livu. vão pro mundo inteiro. E vai ser a nossa missão, É a missão. mas a gente precisa de fato da comoção de todo mundo, entender o projeto, e a gente está aqui de peito aberto mesmo para ajudar. E é isso, porque a Livu não tem fronteiras, né? A gente pode estar em qualquer lugar, né? Na tecnologia. E é isso, Duque. Obrigado, foi um prazer também. Convido também todo mundo a entrar no site, fazer um cadastro, livu.com.br. A sua imobiliária inteligente e é o Tinder imobiliário. Livu. Fala o slogan. Vocês lembram? O slogan é muito bacana. O slogan da Livu. Não, tem a Livu, sua imobiliária inteligente. Que é um encontro de interesses através da tecnologia. É encontro de interesses através da tecnologia. Isso, É isso. sensacional. Sensacional. Obrigado, viu, gente? Valeu, eu que agradeço. Tamo de junto. bola. E aí, logo A gente volta. Aí você vai ter. Não me pergunta nada que eu for falar com a patroa lá. Sim. Que vai ter. Olha que ela vai querer vir junto para Vai querer testemunhar, vir. viu? O Beleza. negócio, que ela vai se encantar. Valeu. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Valeu. Show de bola. Olha, pessoal, Livu. Acabou o problema. Você vai ter match, vai buscar o teu apartamento, vai comprar o teu apartamento, vai vender tua casa de uma forma muito tranquila. Livu. Inteligência, tecnologia a favor desse conceito todo, né? De troca de interesse troca e do de mercado interesse. imobiliário. Obrigado, gente. Valeu, me despeço do meu jeito. Um abraço.